Vai ter sido. Mais uma vez, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesse momento. E que nesse momento, hoje para mim, irmão, foi um dia muito difícil e duro, mas a partir de ontem, hoje eu nem ia fazer esse trabalho, mas nós não devemos dar lugar a Satanás. Satanás, muitas vezes, lança suas setas sobre nós, contra nós, para nos atingir, para que nós venhamos nos enfraquecer. E muitas vezes, irmãos, caímos nas suas ciladas e nos enfraquecemos. Mas o Senhor Jesus está sempre pronto a nos atender. E hoje, irmão, nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar aqui do capítulo 22 do livro de Apocalipse. Capítulo 22 do livro de Apocalipse, que diz aqui as seguintes palavras. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do dia, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Nós vemos aqui, irmãos, eu estava meditando, irmãos, a esse respeito. A capacidade de Deus que Ele tem para conosco. A capacidade de Deus para conosco. João, irmãos, ele foi arrebatado. Lá, ele nos conta, lá no capítulo 4, ele foi arrebatado aos céus, à presença do Senhor. E ali nos céus, o Senhor mostrou para ele, irmãos, muitas maravilhas, uma das quais foi esta aqui. João relatando e escreveu o que ele viu. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Interessante, irmãos, no verso 2, e no meio da praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. João viu este rio, o Senhor mostrou para ele. Este é uma maravilha, irmãos, que Deus preparou para nós. Deus preparou para os seus, para aqueles irmãos que aceitam Ele como seu único e suficiente Salvador. Aquele que o abraça, aquele que se chega a Ele para servi-lo, com entendimento e sabedoria, agradecendo
a Ele todos os dias, agradecendo pela bondade e pela misericórdia que Ele teve para conosco, de preparar para nós, irmãos, esta maravilha. Interessante, irmãos, que nós meditando, nós vamos lá para o Jardim do Éden, no começo de tudo, quando Deus, irmãos, preparou ali, quando Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele se movia sobre as águas. Em uma tradição antiga ainda, irmãos, dizer que o Espírito de Deus boiava sobre a face das águas. Boiava. Quer dizer que ele não se afundava. É como uma boia que se põe na água e ela não afunda. Justamente, irmãos, aquela boia é para a pessoa não se afundar. Então, ele usa a boia, aquela boia. Por isso, irmãos, que na tradição antiga se dizia que o Espírito de Deus boiava sobre a face das águas. Em outras diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E eu fiquei assim, irmão, nós começamos a meditar e encontramos respostas. Deus, irmãos, quando ele fez a terra, ele fez a terra para nós habitar, para o homem habitar na terra. E quando ele criou o homem, irmão, foi para habitar na terra. Quando ele criou os animais, os peixes dos mares, as aves dos céus, foi para que o homem convivesse, irmãos, com estas maravilhas. O homem, até ali, irmãos, ele era vegetal. Ele não se alimentava de carne, nem de peixe e nem das aves, mas sim ele se alimentava com o fruto da terra. Adão se alimentava com frutos e não com carnes. Então, irmãos, Deus preparou a terra para que o homem vivesse sobre a face da terra. O homem viveria na terra eternamente. E Deus fez tudo maravilhoso. Deus ali, diz a palavra, que ele plantou um jardim ali no Éden. Tinha o Éden, irmãos, lugar de descanso, e Deus também plantou ali um jardim. E no jardim existia frutos. Interessante, irmãos, que aqui se diz assim: e no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Existe, irmãos, um equívoco nas pessoas que pregam que esta terra vai ser purificada. Outros dizem que esta terra, irmãos, a pessoa vai viver na terra outra vez. Vai se alimentar com os frutos da terra. Há algumas insinuações assim. Mas Jesus não nos ensinou assim. Jesus não nos ensinou assim. E Pedro disse que essa terra que agora existe, esta terra que agora existe, do meio das águas, foi tirada. E que se reserva, irmãos, como um tesouro para o dia do fogo, quando os elementos dos céus se fundirão e em fogo se arderão. Então nada vai existir, nem os planetas e nem a Terra. Tudo vai ser destruído. Porque Deus, irmãos, quando ele construiu tudo isso, foi para a sua beleza. Foi para ele olhar e ver. Irmãos, tudo é belo. Eu não sei se os irmãos vão acreditar, mas eu tive um sonho uma vez,
um dos sonhos mais maravilhosos que eu tive. Que eu estava em um lugar tão alto, irmãos, que irmãos, eu não estou mentindo, eu não estou mentindo, o que eu estou falando é verdade. Aonde eu estava, irmãos, eu vi o planeta Saturno com as suas 12 luas, e eu podia tocar nelas. Irmãos, se nós pudéssemos ver as belezas celestiais, estas maravilhas que Deus criou, as estrelas, os planetas, que Deus criou, irmãos, são coisas, irmãos, como Paulo disse, que ele conhecia um homem que há 14 anos tinha ido até o terceiro céu, e ele viu coisas exprimíveis, inexprimíveis, que não era lícito revelar aos homens. Eu pude ver tudo isso, irmãos, sem auxílio de algo material, sem auxílio de um binóculo, de um telescópio ou de uma luneta. Porque eu também já observei a Lua com luneta. Mas isso, irmão, foi mais do que tudo isso que eu vi. Eu vi essas belezas. E mais, irmãos, mais belo do que isso, irmãos, é quando nós chegar neste lugar. Que é onde João viu todas essas belezas. João viu, irmãos, duas cidades, a Jerusalém, a cidade eterna, construída nos céus para nós. E João também viu a Jerusalém, não aquela Jerusalém lá em Israel, mas a Jerusalém, a cidade que realmente nós habitamos. Uma cidade, irmãos, que muitos crentes não vê. Muitos crentes não discernem, mas nós habitamos na Nova Jerusalém. Nós habitamos na Nova Jerusalém, porque Jesus diz: eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus falando para os seus discípulos e para os fariseus: eis que o reino de Deus está entre vós. Então nós vivemos num reino de Deus. Então nós voltamos lá no Jardim do Éden. Lá, irmãos, a Bíblia diz que saía do Éden um rio. E este rio, irmãos, tinha 4 braços. Então nós vamos ver aqui, irmãos, a respeito deste rio. Lá no Olha aqui, o verso 10 do capítulo 2 de Gênesis. Mas nós vamos ver o verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Veja só, irmãos, tinha o Éden. E Deus agora planta um jardim. Naquele jardim, irmãos, existia ali toda a qualidade de flores, de plantas, de árvores frutíferas. Deus plantou ali. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Veja, irmãos, interessante isso. É por isso, irmãos, que eu me maravilho muito com esta palavra, com este livro santo, irmãos. Porque esse livro, irmãos, é maravilhoso, nos ensina, nos faz ver coisas
inexprimíveis. Como diz aqui, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Veja só, irmão. Lá está o Éden. Lá está o Éden de Deus. O homem, irmãos, perdeu a oportunidade de viver neste Éden terreno, nesse Éden terreno. Perdeu a oportunidade, foi lançado fora. E Deus agora manda Jesus, nos traz Jesus, para que nos leve a habitar outra vez neste Éden. Lá no Éden, irmãos, ali não havia tribulação. Ali não havia sofrimento. Ali não havia angústia. Adão vivia ali, irmão, maravilhosamente, em paz. Havia paz. Havia paz. Nós não vamos entrar, irmão, no outro detalhe a respeito daquele que fez Adão pecar. Nós podemos entrar em outra oportunidade. Mas vamos falar somente de paz. Ali, Adão vivia em paz. E nós também viveríamos, irmãos, eternamente sobre a terra. Nós viveríamos, irmãos, no meio de animais, porque havia paz. Havia paz. Tudo era inocente. O homem era inocente, os animais eram inocentes. Os animais não sabiam o que era o mal. Adão não sabia o que era o mal. Bastou Adão aceitar a proposta do adversário de Deus para que o mal, irmãos, chegasse até os animais. O mal chegou até os animais. Os animais ficaram revoltosos, uns lutando contra os outros, uns irmãos comendo os outros. O mais forte come o mais fraco, como os leões. Tudo ali era paz. Mas, irmãos, nós falamos disso aqui. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores, da árvore, são para a saúde das nações. Não é estas nações, não, irmão. Não é estas nações terrenas, não, irmão. Entenda bem, irmão, não é estas nações. Não são nações, não são terras. São pessoas. São pessoas de cada nação. Porque nações, irmão, são pessoas. Nações são pessoas. Uma terra sem pessoas não é nação. É apenas uma terra. Uma terra sem pessoas não é um país, é apenas uma terra. Então, irmãos, aqui essas folhas das árvores são para a saúde daqueles que hão de habitar. Por exemplo, vai pessoas do Brasil, vai pessoas da Venezuela, de Cuba, vai pessoas da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Colômbia, de todos os países do mundo, vai pessoas para lá, vai morar do céu. Portanto, são nações, irmãos. São nações. São nações, irmãos. São povos, que está escrito povos, línguas e nações. Não é terra, são pessoas que vai morar ali. Que aqui está escrito, é para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Tudo isso, irmão, Deus preparou para nós. Deus preparou o Éden para o homem viver eternamente na terra. O homem pecou, perdeu esta oportunidade. O homem morreu. O homem pecou e morreu.
E agora Deus envia Jesus para que o homem não morra mais nunca, irmãos. Não morra mais nunca. Esse corpo morre. Esse corpo morre. Mas a nossa vida não. A vida, ela é eterna, irmãos. A vida, ela é eterna. Então, irmãos, Deus preparou estas maravilhas para nós. Eu fico pensando, irmãos, por que nós somos tão ingratos e rebeldes a Deus? Por que nós pecamos? Por que nós cometemos pecado? Por que nós afrontamos a Deus? Qual o motivo de tudo isso? Quando nós lemos, irmãos, essas maravilhas. Por que nós somos ingratos e rebeldes contra Deus? Por que nós rebelamos contra Deus? Por que nós não aceitamos a sua palavra, guardamos a sua palavra? E venhamos andar, irmãos, nos seus justos e santos caminhos, fazendo a sua vontade do seu querer. Sendo sinceros, obedientes e fiéis. Mas não, nós nos rebelamos contra Deus. Nós nos rebelamos contra Deus e fazemos aquilo que não agrada a Deus. Nós afrontamos a Deus todos os dias de nossas vidas. Nós somos ingratos. É por isso que muitas vezes se diz que nós não merecíamos isso. E na verdade não merecíamos, não, irmão. Mas Jesus veio para que nós o aceitássemos, para que nós o seguíssemos, para que nós o servíssemos de coração aberto, para receber a vida eterna. Mas uma coisa, irmão, todos têm vida eterna, menos os animais. Todos têm vida eterna. Uns, irmãos, vai ter uma vida eterna com Deus. Outros vai ter uma vida eterna com Satanás. Então nós devemos ser gratos a Deus. Porque o homem é livre para escolher o que ele quer. Se ele quer ir para o céu, ou se ele quer ir para o inferno. Porque as pessoas, irmãos, só vai saber realmente o que é céu e inferno na hora da sua morte, quando ele morre. Se ele morre sem Cristo, ele vai saber o que é inferno. Se ele morre com Cristo, ele já sabe que o céu existe. Por isso que nós aceitamos Jesus. Porque sabemos que o céu existe.